Olá, começa agora mais um Sala de Estar. No programa de hoje nós vamos falar sobre a autoestima. Será que ela é importante na vida das pessoas? Nós vamos saber em instantes e eu apresento a minha convidada também. Estamos de volta com o Sala de Estar e no programa de hoje quem participa da nossa conversa é a psicóloga Adriana Spigolon. Seja muito bem-vinda ao Sala de Estar, Adriana. Obrigada, eu agradeço o convite. Eu queria começar te perguntando que tu nos passasse um conceito básico, porque algumas pessoas não entendem bem o que é a autoestima. Então explica bem direitinho pra gente, para que as pessoas não tenham confusão em casa e consigam acompanhar bem o nosso programa. A autoestima, Lu, ela é a capacidade do ser humano de gostar de si mesmo. Normalmente, ela está ligada a sentimentos positivos em relação a si. As suas qualidades, as coisas que tem que tu acha que é legal. Então, a autoestima ela está muito ligada a gostar de si, a perceber as suas qualidades, capacidades como coisas positivas. E ela é importante na vida das pessoas ou é algo que a gente pode viver tranquilo sem dar muita bola? Não. A autoestima, ela regulamenta as nossas relações. As relações conosco, né? Então, como eu me percebo e como eu me relaciono com o outro e como eu acho que o outro me vê. Isso eu falo muito em aula, que eu dou a disciplina de relações interpessoais. Então, assim, a forma como eu penso que o outro me enxerga está muito ligada à minha autoestima, à minha formação da autoestima. Se eu tenho uma autoestima baixinha, que a gente vai ver depois como é que ela configura, eu vou sempre pensar que os outros não gostam do que eu estou fazendo, que eu não estou adequada, que eu estou feia, enfim, né, dos boicotes. Então, a autoestima, ela regulamenta as nossas relações, comigo e com os outros. E como é que a autoestima funciona na vida da gente, assim? A gente já nasce com ela já vem pronta em cada indivíduo, ou é uma coisa que começa a ser trabalhada lá na infância e depois para a vida adulta? A autoestima, ela é uma construção. Então, assim, lá pelos 5, 6 aninhos, tem alguns autores que até dizem que ela começa no ventre da mãe. Mas não é o que a gente vai falar aqui hoje, não é o que é defendido pela maioria dos autores, né, em psicologia. Ela começa a ser constituída a partir dos 5 anos. Hoje, um pouquinho antes, porque as crianças estão muito adiantadas, estão muito precoces, guri. Então, tu vê coisas nos bichinhos de 3, 4 anos que tu não acredita. Da onde que vem isso? Né? Então, a gente já pensa nessa construção desde 2, 3 aninhos aproximadamente. Que é quando ela começa a perceber as reações que ela provoca nos outros. Quem são esses outros? Normalmente, o pai, a mãe, quem cuida, né? Ou as figuras que fazem cuidado. Madrasta, padrasto, professores, educadores em geral, porque as crianças hoje vão muito cedo para a pré-escola também, né? Então, são as figuras em que ela se espelha. É a partir daí que se forma a autoestima. Eu digo para os meus alunos, eu montei uma teoria dos copinhos da autoestima, né? Que é bem fácil da gente entender como funciona. Por quê? Aliás, foi essa teoria que tu montaste, né? Que que te trouxe até aqui, perdão. Porque eu assisti um vídeo que tu postaste no Facebook e achei muito interessante. Eu disse, não, precisamos levar esse assunto para o sala. Que como eu dou aula para cursos que não são de psicologia, administração, enfermagem, eu tenho que encontrar formas de fazer com que eles entendam a psicologia de uma forma mais fácil. Que eu acho que na realidade é o objetivo, né? A gente aprender com as coisas. Então eu montei a teoria dos copinhos de autoestima, que é o quê? Todos nós temos um reservatório, né? Um copinho que está vazio, desde que a gente nasce. Quem é que vai preencher esse copinho de autoestima da gente? Num primeiro momento, pai e mãe, ou quem nos cuida. Como é que eles vão fazer isso? Nos elogiando, nos gratificando, dizendo que o que a gente faz está bonito. O exemplo do desenho, que desenho mais lindo, é o desenho mais lindo que eu já tive. É ir preenchendo o copinho de autoestima das crianças com as qualidades que elas têm. Ah, se tu percebe que ela é humorada, fazer o elogio em relação ao humor.
Se ela ler direitinho, elogiar. Tem que ser um elogio verdadeiro. Não é aquelas coisas, né, vou maquiar, vou montar meu filho e vou elogiar para os outros. Não, tem que ser elogiado para ele. Ele tem que sentir isso como verdadeiro. E esse copinho vai enchendo. Vai enchendo. A ideia é que o ideal seria que ele ficasse cheinho, porque no transcorrer da minha vida vão ter situações em que haja alguma crise aí no meio. Exatamente, né? Exatamente. Subsequente a isso vem a adolescência. Né? Tem alguns autores que dizem assim, que se forma uma nova autoestima. Não, eu não vejo dessa forma. Na realidade, tu só vai, tu tendo aquela reserva provocada, produzida pelos pais, né, por professores em geral, ela só vai te suportar no momento de crise da adolescência. Né, que tu mais uma vez se pergunta se tu agrada os outros, se tu é bonita, né, nas meninas, se os meninos têm colegas na escola, se eles são sociáveis, né, os adolescentes se questionam em relação a isso. Se tu já tem aquela reserva de autoestima infantil, tu vai conseguir passar por essa fase com mais facilidade. Não que tu não vá ter altos e baixos. Nós mulheres sabemos que tem determinadas fases do mês que a autoestima está terrível. Exatamente. Se tu tá com aquela tua reservinha de autoestima, tu vai dizer, não, é uma fase, vai passar, daqui a pouco eu vou ficar bem. Sim. Né? Então ela é uma construção. Ela é sim uma construção infantil. E existe diferença dessa autoestima na infância e na vida adulta ou não existe diferença? Eu me sinto bem sempre, eu tô legal, a autoestima tá baixa, eu tenho que buscar subsídios para tentar melhorar isso. Como a gente estava falando antes, assim, existe uma sequência, né? Como eu disse, se eu tenho um reservatório, os meus problemas na vida adulta, as minhas dificuldades, por exemplo, assim, eu tenho um trabalho para apresentar muito importante, né? Isso, num geral, vai te causar um pouquinho de ansiedade, né? E tu vai se questionar, será que eu vou conseguir? Será que tá bom? Será que tá certo? Bom, isso todo mundo vai passar. Uns em maior, outros em menor grau. Quem sofrer muito com isso já dá indicativos de que tem autoestima baixa, né? Que falta essa reservinha de, não, só um pouquinho, eu sou bom, eu vou conseguir, eu vou apresentar esse trabalho porque eu tenho competência para isso. Né? Então, assim, a gente passa por fases na vida adulta, mas a raiz da autoestima é a mesma. É a mesma. É a mesma. A gente pode, o que acontece assim, né? Tu me pergunta, mas Adriana, então a pessoa que não teve isso não vai ter autoestima. Ela vai ter o segundo copinho, aquele copinho vazio. Né? Vai ter que começar a trabalhar. Vai ter que trabalhar. Através do autoconhecimento, a terapia é uma coisa que é muito legal, ajuda bastante a pessoa a se conhecer e passar a enxergar o que ela tem de bom. Porque todo mundo tem alguma coisa de positivo. Sim. Né? Eu não sou bonita fisicamente, bom, mas eu tenho qualidades, tenho humor, tenho a minha inteligência, tenho sagacidade. Então é encontrar as coisas que tu tem de positivo. Para essa pessoa, Lu, isso vai sempre ser uma luta. Tu entende? Ela vai sempre ter que buscar dentro dela essa energia que, se ela tivesse tido aquela reservinha, viria com mais naturalidade. Sim, seria mais fácil. Exatamente. A autoestima tem, né, tu falavas agora da pessoa, de repente, não se achar, não se gostar em alguma coisa. Que outros subsídios as pessoas poderiam buscar para trabalhar essa autoestima? Tu falaste que a terapia é uma boa opção, né? Mas quem não pode fazer terapia? Pode buscar que subsídios para tentar se melhorar e se gostar? Porque eu acho que tem muito da aceitação do eu, né? Eu me aceitar, né, me valorizar muito mais, né? Hoje a gente vive um processo, tu que é da área da comunicação sabe bem mais que eu, né? De que o mundo está muito perverso em relação a essas cobranças, né? Existe um padrão do que é bonito, do que é o que tem que ser feito, Exato. Da roupa que tu tem que usar, de como tu tem que te comportar. Quem não fica nesse padrão se sente isolado. Exatamente, se sente excluído. E tem uma outra ferramenta hoje que é maravilhosa por um lado, mas por outro é muito perverso também, que é o Facebook. As redes sociais. As redes sociais. Por quê? Tu vê alguém que está sofrendo, alguém que está infeliz, alguém que posta uma foto que não está num bom dia, tá todo mundo lindo, tá todo mundo, né, maquiado, todo mundo é feliz, todo mundo tem uma família perfeita, o melhor trabalho do mundo.
né? Então, as pessoas são constantemente cobradas. Ontem nós falávamos sobre isso até num grupo de estudo, né? Que hoje não se permite mais que as pessoas possam dizer que não estão bem. Né? E alguns casos mais sérios vêm acontecer em função disso, casos de depressão profunda, em função da pessoa não ter a possibilidade de dizer. Terapia é uma coisa muito importante, por quê? Porque numa caminhada, para que serve a terapia? Né? Tu pode só trabalhar com autoconhecimento, com técnicas que para ti são importantes. A terapia, ela te ajuda em que sentido? Num período, tu pode evoluir em relação a se perceber das suas coisas. Em 10 anos, na terapia, com sorte, tu consegue fazer isso em bem menos tempo. É dolorido, é sofrido, mas te ajuda bastante. Ah, não posso fazer terapia. Começa um trabalho de se perceber, de se conhecer. Faça coisas que tu goste, que te deem prazer. Né? Existem os hormônios do bem-estar que são muito importantes e que ajudam a gente a se sentir melhor. Claro. Né? Eu costumo dizer, assim, até sou meio criticada nesse sentido, assim, a atividade física. Atividade física é maravilhosa, é importante, todo mundo tem que fazer, ok. Mas ela tem que te fazer feliz. Senão... Ela tem que te dar satisfação, senão vai ser mais um problema. Sim, senão passa a ser um sacrifício, Exatamente. né? Porque tem muitas pessoas que não gostam, né, da atividade Exatamente. física. E aí eu já tô com a autoestima baixa. Eu vou lá pra academia, né? Já não tô me achando... Fazer de má vontade. De má vontade. Aí vejo aquelas gurias, por exemplo, todas lindas, maravilhosas. Vou pra minha casa, deito embaixo e digo, não quero mais. Né? Então, assim, ó, a gente tem que buscar coisas que nos deem bem-estar. Atividades que façam com que a gente exercite o que a gente tem de melhor. Sim. Isso é uma boa receita. Sim, isso é importante. Tá certo, a gente vai fazer um intervalo, em seguida a gente continua. O Sala de Estar faz um pequeno break e a gente já volta conversando um pouco mais sobre autoestima. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos e para que eles aprendam a se superar e a vibrar com novas conquistas. O governo federal, com o programa Atleta na Escola, está apoiando competições nas escolas com a participação de estudantes do Brasil inteiro. Diretores, inscrevam suas escolas e você, aluno, participe das competições. Acesse atletanaescola.mec.gov.br e saiba mais. Educação básica de qualidade. Nossos filhos crescem com o Brasil. Ministério da Educação, Governo Federal. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Decente é trabalhar com carteira assinada. Decente é respeitar a jornada, a saúde e a segurança no trabalho. Decente é trabalhar com proteção social. Decente é dizer não ao trabalho infantil e ao análogo ao escravo. Decente é trabalhar com remuneração adequada. Decente é o trabalho com diálogo social, liberdade e sem discriminação. E gente decente respeita o trabalho decente. Mestrado profissional em desenvolvimento rural. Da pequena propriedade à grande fazenda. Do filhote ao grande rebanho. Da semente à grande plantação. A proposta do curso permite encontrar no conhecimento científico o desenvolvimento dos espaços rurais sob diferentes enfoques, buscando inovar as atividades no campo e na empresa. Conheça o programa no site do curso. Pós-graduação Unicruz. Você em destaque. Estamos de volta com o Sala de Estar e no programa de hoje recebendo a psicóloga Adriana Espigolon e o nosso assunto em pauta é a autoestima. Queria te perguntar se a autoestima tem alguma coisa a ver com a felicidade.
Tem uma boa pergunta. Se eu me gosto, há chances de eu me sentir mais feliz. Então, aqui a felicidade ela é um conceito muito... o que é ser feliz? O que é estar e ser feliz? Né? E também a gente tem algo bem importante a ser falado, que nossa vida não é de felicidade plena e constante. Isso é verdade. Não é? É de altos e baixos. Exatamente. O que caracteriza uma autoestima poderosa? Porque enquanto tenho felicidade, que maravilha. Tudo tá bom. Tá tudo maravilhoso, tô me achando linda, o meu trabalho tá maravilhoso, a minha família tá maravilhosa, enfim. A minha autoestima vai ser testada a partir do momento em que eu não tenho a felicidade. Que eu não estou plenamente feliz. E aí eu vou precisar que ela se exercite, que ela venha à tona, que eu faça daquele momento de dificuldade, com a minha reserva, com as minhas potencialidades, eu modifique e saia daquela situação de crise. Né? Porque felizes, Lu, nós não somos 100%, todos os dias. Sim, né? Isso é verdade. Sempre tem algum fator que nos deixa um pouco infeliz, né? Exatamente. Eu acho que a busca da felicidade é isso, é entender que com os recursos que eu tenho, eu consegui ultrapassar os obstáculos dos momentos em que eu não estou feliz. Que quem tem autoestima desgastada, ela tem mais dificuldade. Né? E se mantém, as coisas ruins sempre vão ser supervalorizadas as coisas boas. Existe alguma relação entre a autoestima e a depressão e outras doenças assim que podem vir, que podem ser consequência dessa baixa autoestima? Né? A pessoa fica com essa baixa estima muito tempo sem conseguir reagir. Isso pode trazer problemas de saúde para as pessoas? Pode. A autoestima ela passa a ser uma característica que desenvolve alguns outros transtornos, né? Da ansiedade. Por quê? Porque a pessoa passa, como ela não enxerga nela nada positivo, isso vai entristecendo, vai provocando, em outra medida, olhar para ti e perceber que tu é feliz e eu não sou, sentimentos de inveja, de rancor, de angústia, de um estresse desproporcional, porque um estresse, em uma certa medida, ele é saudável, ele é possível, desproporcional, de enxergar sempre o lado negro das coisas, né? Do pessimismo e, numa medida mais neurótica da palavra, a depressão. A depressão, sim. Uma tristeza profunda em relação a não se sentir adequado com a sociedade em que vive. E aí, nessa questão, o papel da família e das pessoas que estão perto é muito importante para essa pessoa, para fazer com que essa pessoa se perceba e busque um tratamento, né? Porque é difícil a pessoa conseguir se melhorar por si só sem uma ajuda. É difícil, Lu. Ontem, nesse grupo, nós falamos exatamente sobre isso. Como a gente percebe que as pessoas estão adoecendo hoje, né? E muito em função dessa superexposição da felicidade, né, as pessoas têm vergonha. As pessoas têm vergonha. Nós temos índices de pessoas com depressão, com transtornos fóbicos, né, com transtornos de ansiedade muito, muito altos. Né? E as pessoas não procuram ajuda porque elas têm vergonha. Até porque a depressão, até um tema bem interessante para se falar, ela tem um estigma muito grande, né? As pessoas olham para ti e dizem assim, por exemplo, mas Lu, tu tem tudo, tu é bonita, tu tem uma família linda, por que tu tem depressão? As pessoas esquecem que a depressão, ela também, além dos fatores sociais, ela é química. Claro. Né? Volta lá nas endorfinas. Se eu estou feliz, se eu me gosto, se eu estou satisfeito, se eu tenho bem-estar, eu produzo endorfinas. Hormônios do bem-estar. Do contrário, eu vou parar de produzir e aí vem os sintomas de depressão. A família tem que estar atenta. A família tem que observar. Né? O problema é que se a gente faz a avaliação e percebe, vou te contar um caso muito interessante. Tive uma pacientinha há muito tempo atrás e ela não queria mais ir à escola. Então ela estava já desenvolvendo um quadro de fobia social, não queria mais ter contato com as pessoas.
E, obviamente, chamamos pai, chamamos mãe, né, para conversar, para ver o que está acontecendo, porque normalmente um problema infantil está ligado a uma relação familiar conturbada, com dificuldades. E a mãe, nas suas verbalizações, me disse o seguinte: eu não elogio ela, porque é importante que ela entenda que o mundo ali fora não é assim. Ali eu já tive o que eu precisava para entender o porquê que a menina estava com tanta dificuldade de ir na escola. Óbvio que essa mãe vem de um processo, vamos culpar a mãe por causa disso, não. Certamente, essa mãe está equivocada, por quê? Porque ela deve ter sofrido isso. Sim. Né? Ela acreditava, ela provavelmente não foi elogiada, não foi querida, né? Não teve aquele processo todo de dizer que tu é o máximo, porque um filho quer que o pai... O que importa, mesmo que ele não diga que importa, é que o pai e a mãe achem ele o máximo, né? Para ele construindo isso com o mundo. Essa mãe não teve, não conseguiu passar para a filha. Né? Isso vai transferindo. Com a justificativa de que o mundo ali fora é muito pesado, então eu não vou elogiar ela aqui para ela aprender a dureza do mundo ali fora. Sim. Isso é um contrassenso. Por quê? Para ela poder encarar a dureza do mundo ali fora, ela tem que ter reserva. Claro. Ela tem que saber de onde tirar a energia, de onde tirar a autoestima, de onde tirar... Não, tá difícil ali, mas eu vou conseguir porque eu posso. Sim. Então é um pensamento completamente contrário. Então a família tem que estar atenta nisso, sim. E como lidar com a questão da crítica e a autoestima? Porque muitas vezes a gente tem uma autoestima boa, né? Se sente que está bem, mas aí vem uma crítica e ela te dá nos dedos e te deixa muito lá embaixo. Como lidar com essa situação, Adriana? Quando tu fala em crítica, eu penso em dois tipos de crítica, né? Tem a crítica externa, né? Que é o que, por exemplo, fizemos um trabalho. Sim. E é essa crítica que eu me refiro. Né? Onde mas ela está influenciada na minha autocrítica. A que eu tenho em cima de mim mesma. Então, assim, ó, se tu tem características perfeccionistas, por exemplo, que por trás de um perfeccionista tem uma pessoa muito insegura. Uma pessoa que acha que nunca vai fazer bem feito. Se tu é uma perfeccionista e eu te faço uma crítica, isso vai te destruir. Por quê? Porque lá dentro, lembra do copinho? Tá vazio. Então tu fica sem recursos, aquilo te abala mortalmente. Daqui a pouco, se é no teu trabalho, tu vai ter dificuldade para retomar o trabalho, tu vai passar semanas pensando naquilo, tu não vai conseguir dormir, aquele vai ser um pensamento que vai ficar se repetindo na tua cabeça. Tá? Se tu tem a tua reserva organizadinha, tu vai dizer, bom, essa crítica é crítica. Ela sempre fere o nosso umbiguinho. Sempre. Depois, se a gente está com a autoestima preservada, nosso copinho, a gente vai pensar, não, mas foi pro meu bem, foi importante para eu crescer. Acho que tem mas razão. Isso é depois. Depois. O primeiro sentimento sempre é de... Que droga. De mágoa. Por quê? Porque a gente não gosta de ouvir que tem alguma coisa errada com a gente. Por isso que eu te disse, tá muito influenciada na minha autocrítica. Né? Porque se eu me autocritico demais, aí eu vou ser, como eu brinco, né, às vezes na aula, eu vou usar um chicote comigo mesmo. Eu vou ficar me chibateando o tempo inteiro, né? Não preciso nem que os outros me critiquem, eu mesmo faço isso. Sim. O tempo inteiro. E isso é o mais perigoso e o mais destruidor, né, da capacidade egóica do sujeito. Eu achei uma pesquisa que eu achei muito interessante, que foi feita pelo International Stress... a ISMA. A ISMA, aqui do Brasil, né? Que fala, eu te passei esses dados até antes, né? Que fala que 760, a pesquisa, né, avaliou 760 homens e mulheres e chegou à conclusão que 59% dos brasileiros têm a baixa autoestima. Esse número é bem alto. O que foi avaliado nessa pesquisa? 4 variáveis: autoestima, autoconfiança, o otimismo e o nível de estresse que a pessoa adquire. Mas o que me chamou a atenção é que é um número extremamente alto. E junto com esse número vem também a depressão, né? Pelo excesso de cobrança. O mundo hoje, nessa velocidade, ele espera que tu seja sempre melhor. A gente tem uma corrida competitiva, né? Se a gente, aí tu pensa, em adulto? Não. Tu vê crianças hoje,
passeia pelas escolas e observa como as coisas funcionam, né? Eu tenho que estar na aula, eu tenho que fazer basquete, eu tenho que ser bom no basquete, eu tenho que fazer futebol, eu tenho que ser bom no basquete, com 3 anos eu tenho que estar falando inglês. E hoje não dá para mais... não pode mais ser só inglês, tem que ser... Tem mais uma outra língua, espanhol, tem que mandarim agora, não, porque meu filho vai ter que falar mandarim. Então, tu tenta imaginar, assim, ó, essa cobrança que começa desde eles com 4, 5 aninhos, né? Então, os pais depositam nessa criança que vai se tornar um adulto, e a Isma fala muito bem disso, né? Porque isso é uma sequência, Lu, como a gente vinha falando. Sim. Quanto mais isso for cobrado, mais ansiedade eu vou ter. Ansiedade, 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 depressão. Depressão. A ansiedade está contida dentro da depressão. Então, eu vou te dizer, eu imagino que os dados ainda são maiores. São maiores. Eu acredito que os dados são maiores. Essa pesquisa, a última que eu achei, se não me engano, é de 2004, 2006. Eu não acho que ainda na minha pesquisa, eu não achei uma mais atualizada. Não tem. Né? Então, eu achei um dado bem preocupante, né? E eu achei, assim, interessante, porque normalmente as pessoas entram nesse processo de depressão, mas muitas vezes não se dão conta de que isso está ligado à autoestima delas. Então, é uma coisa importante das pessoas cuidarem. Né? Em relação à cobrança externa, que é importante, necessária, a gente tem que, né, dar conta disso numa certa medida. Sim. Né? Agora, a autocobrança que a gente fica se infringindo, né, e querendo ter o corpo mais em forma, ser mais inteligente, né, se isso tu faz com prazer, é uma coisa, se isso te causa bem-estar. Agora, se isso é para agradar o mundo exterior, quem vai acabar pagando a conta, certamente vai ser você. Sim. Certamente. Então tem que estar sempre atento. Sempre atento, sempre atento. E equilibrado, né? Equilibrado. Isso eu acho que é uma coisa muito importante. E quando não se sentir bem, não ter vergonha de procurar ajuda, não, né? Que é extremamente vergonha, importante não isso. Ter vergonha. As pessoas ainda têm muita vergonha de procurar. Tem, né? tem. E isso piora muito a vida delas. A história é essa, né? Nós, sociedade como um todo, falamos, né, que a gente tem que ser tolerante com as pessoas, né? Mas na vida real, isso realmente acontece, né? Se um amigo vai lá na tua casa e diz que não está bem, né, que não está se sentindo bem, para ele conseguir fazer isso, já é um exercício muito grande para ele. E aí tu diz para ele assim, mas cara, tu tem tudo, o que te falta? Isso vai criar um murinho e ele vai dizer, realmente não vou falar, não quero falar, estou envergonhado, não vou conseguir, as pessoas vão ficar me julgando. Né? Então a gente tem uma perversão social, assim, né, de querer que os outros estejam sempre muito bem. E eu não tô. Sim. E eu não tô. E aí acontecem as coisas que acontecem, mais graves, né? As pessoas se matam. Claro. Assim, a depressão chega num ponto de não se suportar mais, o sofrimento ser tão grande, de atentar com a própria vida. Claro. Né? Por essa dificuldade de colocar para fora um sentimento que é ruim. Adriana, muito obrigada pela tua participação, foi muito bom. Nós teríamos muitas outras coisas ainda para continuar conversando, mas infelizmente nosso tempo terminou. Mas você é convidada a participar mais vezes aqui do Sala de Estar. Foi muito bom a tua participação aqui conosco. Obrigada, querida, adorei também. Foi bem mais tranquilo do que eu imaginava, né? E fico à disposição de vocês quando precisarem. Tá certo, então. Eu vou encerrar o programa de hoje com uma frase que a Adriana falou, que diz assim, se eu me gosto, eu posso ser muito mais feliz. Então, pegue essa frase e reflita. Se você está, em algum momento, não está se gostando um pouquinho, se trabalhe e se goste muito mais para a sua autoestima ficar lá em cima e você ser muito mais feliz. O programa de hoje fica por aqui. Na próxima semana eu volto. Tchau, tchau.